Olá, nós queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e também dizer que estamos aqui, mais uma vez, para anteciparmos algumas informações que nos foram enviadas para a Escola Bíblica Dominical de hoje. Informações estas de respostas a perguntas que foram elaboradas para esta Escola Bíblica e que os irmãos enviaram os vídeos que nós iremos apresentar aqui, alguns deles, nesta Escola Bíblica Dominical de hoje, um pouco mais cedo. O nosso assunto ele está sendo uma sequência do assunto que vem sendo abordado, que é relacionado à parábola da grande ceia, que são exatamente as advertências proféticas do Senhor Jesus para a igreja, para este tempo. E o texto fundamental está lá no Evangelho de Lucas, do capítulo 14, versos 15 a 24. Lucas 14, 15 a 24. E os irmãos, naturalmente, e as igrejas fizeram os estudos conforme a recomendação que foi dada, né? Que as respostas seriam dadas, reunindo toda a igreja, e poderia ser isso feito durante os cultos da semana, à exceção do culto de quinta-feira e do culto de domingo à noite. Então, os irmãos, por certo, fizeram esse trabalho, atenderam essa recomendação, e o resultado nós iremos apresentar aqui. Vamos então à nossa primeira pergunta do assunto de hoje. E a nossa primeira pergunta é a seguinte, diz assim a pergunta número 1, e todas as nossas perguntas, elas foram destinadas para a resposta de ungidos, diáconos, grupos de ciência e fé, professoras, obreiros e jovens. Também algumas senhoras enviaram respostas. Primeira pergunta, quantos convites estão mencionados na parábola? Esta é a primeira pergunta. E a tarefa é cite os versículos da parábola ou do texto que estão relacionados aos convites feitos na parábola. E quem vai nos dar essa resposta é o nosso irmão Felipe. O Felipe, ele é do grupo de jovens e obreiros da nossa igreja lá em Fortaleza. Ele vai nos dar essa resposta lá no Ceará. Vamos ouvir então o Felipe respondendo. Na parábola são mencionados 4 convites. O primeiro foi feito pelo certo homem que dava a ceia, que convidou a muitos, que está no verso 16. O segundo é para aqueles que estavam convidados, e o servo foi chamá-los quando chegou a hora da ceia. Mas rejeitaram o convite, porque estavam compromissados com outros compromissos de seus próprios interesses, que estão nos versos de 18 a 20. O terceiro são para os pobres, aleijados, cegos e os coxos, que estão no verso 21 a 22. O quarto convite foram para aqueles que estavam nos caminhos e valadas, que está no verso 24. Amém. E a paz do Senhor Jesus. Amém, Felipe. Muito bem colocado. 4 convites, né? Que foram suficientes, né? Para alcançar a todos, né? O convite era destinado a muitos. E, naturalmente, ninguém tinha motivo para recusar esses 4 convites. Muito bem colocado na sua resposta. Muito obrigado pela sua participação, que, por sinal, tem sido até uma participação frequente. Vamos então agora, irmãos, à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta está ligada ao nosso conhecido esquema de salvação. Então, no esquema de salvação, apresentado a seguir, que aponta ato e processo, de quem é o ato e como se pode identificar o ato. Agora a pergunta é, no convite ou no processo? No processo ou no convite? Então quem vai nos dar essa resposta, os irmãos conhecem o quadro, nós vamos ouvir a resposta da nossa irmã Vitória. A Vitória, ela é do grupo de adolescentes da nossa igreja ali em Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Vitória, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Hoje eu vou responder a pergunta da número 2. O ato é do Senhor. E a gente identifica no convite. A paz do Senhor. Amém, Vitória. Paz do Senhor Jesus para você também. O ato realmente é do Pai, né? Que elege. O Pai elege. E o convite, né? Que é o chamado que vem do Filho. Que é o chamado para a salvação. E o processo, nós vamos olhar aqui agora o nosso quadro, é o processo da santificação do Espírito Santo. Muito bem respondido pela Vitória, quando ela coloca ali que o ato é do Senhor e nós somos identificados no convite, ou seja, no chamado. Quando Jesus nos chama,
Esse é o convite e usando o livre-arbítrio nós aceitamos e a partir dali iniciamos um processo de santificação do Espírito Santo. Esse é o nosso quadro, ele está inclusive nas nossas Bíblias, né? Nós podemos ver isso nas nossas Bíblias, a Bíblia que foi editada na Igreja Cristã Maranata. Muito obrigado pela participação, Vitória. Foi excelente a sua resposta. Vamos então agora, irmãos, para a nossa terceira pergunta, já que nós temos 8 perguntas. E a nossa terceira pergunta diz assim: no mesmo esquema de salvação, ou seja, o quadro que foi mostrado anteriormente, onde está o livre-arbítrio do homem? Identifique nos versículos, citando só os números dos que apresentavam motivos para rejeitar. Muito bem, essa parte agora da nossa terceira pergunta, nós vamos dirigir essa pergunta a um pastor. E esse pastor é o nosso querido pastor Eduardo. Eduardo é da igreja ali em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Pastor Eduardo, a paz do Senhor Jesus, pode responder. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Essa Escola Bíblica Dominical, agora do dia 10 de outubro de 2021, na questão de número 3. A questão é essa, onde está nos versículos, né, a parte do livre-arbítrio do homem, né, em desejar, escolher, ir até participar da grande ceia. Então nós vemos ali que a rejeição, houve um convite agora, no verso 18, nós vemos ali a rejeição, a primeira rejeição que está quando ele disse que comprou um campo e rogo de mim que tenha por escusado. No 19, ele faz a mesma rejeição, quando ele diz que ele comprou um campo e precisa ver. E no verso 20, também a terceira rejeição, que é o livre-arbítrio do homem, né? Escolheram rejeitar o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. No verso 20, ele diz que casou-se e que não podia ir à grande ceia. Então nós temos ali agora o livre-arbítrio que o Senhor ele nos dá de querer ou não querer participar desta grande festa. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, pastor Eduardo, a paz do Senhor Jesus. É isso mesmo, o livre-arbítrio é o direito que é dado por Deus ao homem para ele aceitar ou rejeitar o convite. Então, aqueles que rejeitaram o convite estão ali citados nos versículos 18, 19, 20 e 21, na sua resposta, muito bem colocada, e também aqueles que depois aceitaram o convite, né? Aqueles que foram convidados depois e que aceitaram o convite e compareceram ao banquete e a casa foi cheia de convidados. Muito bem, muito boa a sua resposta. Agora vamos para a nossa quarta pergunta. E a nossa quarta pergunta diz assim: faça o resumo das 3 desculpas que se encontram na parábola e relacione com mundo, bens materiais e carne. Então vamos ver na resposta agora esse relacionamento. Quem vai nos fazer é um irmão nosso, diácono da nossa igreja lá em Londres, na Inglaterra. É o Halisson. O Halisson vai dar essa resposta. Ele pertence ao grupo de diáconos das nossas igrejas ali em Londres, na Inglaterra. Halisson, a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Eu vou responder a pergunta de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Faça o resumo das 3 desculpas que se encontram na parábola e relacione com mundo, bens materiais e carne. A primeira desculpa, comprei um campo, nos fala do interesse do homem nas coisas do mundo. Comprei 5 juntas de boi, nos fala da ganância em possuir bens materiais. E a terceira desculpa, casei, nos fala também do interesse na carne. Em todas as desculpas nós vemos montado um consórcio para fazer o homem renunciar ao convite. Podemos relacionar com o que está escrito no livro do Apocalipse, no capítulo número 3, no versículo 17, que diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Ele trocou a graça do convite pelo mundo. Se tornou um desgraçado e nu. Trocou a riqueza celestial por bens materiais. Mas na verdade esse homem é pobre e miserável. E por último trocou a revelação pela cegueira que o mundo oferece. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Halisson. Muito boa a sua resposta, principalmente fazendo a comparação com Apocalipse capítulo 3,
verso 17. Aquele que trocou a graça do convite pelo mundo, trocou a riqueza celestial pelas riquezas materiais. Muito bom, muito boa, né? A sua resposta. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe grandemente o seu diaconato e os demais diáconos nossos, das nossas igrejas em Londres e em toda a Inglaterra. Glória a Jesus, graças a Deus. Vamos então, irmãos, agora à nossa quinta pergunta. E a nossa quinta pergunta diz assim: quem são os convidados do verso 21? Qual o significado espiritual de cada um dos citados? Em qual grupo você está? Então são três perguntas que requerem três respostas, e quem vai nos dar estas três respostas, e por sinal muito bem dada, é a nossa irmã Lenice. A irmã Lenice é do grupo de senhoras da nossa igreja lá em Porto Seguro. Irmã Lenice, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor Jesus. Em resposta à questão de número 5, quais foram os convidados citados no verso 21? Foram os pobres, aleijados, mancos e cegos. E no contexto espiritual, os pobres representam os necessitados, os carentes, humildes. Os aleijados, aqueles que só vão se forem carregados. Os mancos têm dificuldade para andar no caminho reto. E os cegos não têm revelação, têm os olhos espirituais fechados. Em qual grupo eu me encontro? Nos pobres, carentes, necessitados, mas o Senhor cuida de mim. Assim como nos diz a palavra em Provérbios 22, versículo 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. E assim nós deveremos ser, como servos fiéis, dependentes do Senhor, carentes do teu grande amor e misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? A paz do Senhor. Amém, irmã Lenice. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha, né? Essa citação que a irmã fez de Provérbios, do capítulo 22, do versículo 4. Na verdade, esse é mesmo o grupo que nós todos devemos estar, né? Assim devemos ser como servos fiéis, dependentes do Senhor e carentes do grande amor e da misericórdia do Senhor. Muito bem colocado na resposta da irmã. Glória a Jesus. Amém. Vamos então dar continuidade. Passaremos agora para a pergunta número 6. E a pergunta número 6 diz assim: qual foi a ordem dada? E depois um complemento com outra pergunta: como estava o pai de família? Então a pergunta 6 envolve duas respostas. E essas duas respostas, eu vou dirigir agora essas duas perguntas, aliás, para o nosso irmão, o André Lucas. O André Lucas, ele é da nossa classe de intermediários da nossa igreja ali em Cariacica. André Lucas, Estado do Espírito Santo, ele vai dar então a resposta. A ordem foi trazer aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E a resposta nós podemos encontrar em Lucas 14, versículo 21, que diz assim: e voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Muito bem, André, a paz do Senhor, que maravilha, né? As suas respostas muito bem colocadas, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E até mesmo na leitura feita no final do versículo 21, você acabou citando a outra resposta, né? Que é o pai de família. Como estava o pai de família? Que ele estava indignado na resposta dada na leitura do texto bíblico. Muito bom dar respostas com a Bíblia aberta e lendo a palavra do Senhor. Muito boa a sua participação, viu? Glória a Deus. Agora iremos para a nossa sétima pergunta. E a nossa sétima pergunta, penúltima pergunta, ela diz assim: no quarto momento, o convite passou a ser uma ordem. É uma afirmação. Profeticamente, era para trazer os convidados? Outra pergunta: refere-se à igreja, essa ordem refere-se à igreja ou a Israel através da tribulação? Muito bem, essa resposta aqui, ela será dada por um ungido
que faz parte do grupo de Ciência e Fé. E nós vamos então dirigir essa pergunta a ele. E é esse nosso ungido, nosso querido companheiro, o Miguel Faria Lima. Dr. Miguel Faria Lima, ele faz parte da Comissão de Ciência e Fé e ele nos deu essa resposta muito bem colocada. Miguel, a paz do Senhor Jesus, companheiro. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo à pergunta número 7, no quarto momento, o convite passou a ser uma ordem. Profeticamente, era para trazer os convidados? A resposta é sim. Refere-se à igreja ou a Israel, através da tribulação? A resposta é Israel. Após o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo vai conduzir a noiva, a igreja do Senhor, para as bodas do Cordeiro na eternidade. Abre-se então um período novamente que será para Israel, período da lei, em que Israel vai desejar novamente reconstruir o templo para adorar a Deus. E essa negociação vai ser feita com o anticristo, que em determinado momento vai solicitar que Israel o adore. Israel, negando adorar o anticristo, vai sofrer um período de perseguição, um período de grande aflição chamado de grande tribulação, em que Jesus, em Mateus 24, versículos 21 e 22, relata: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Por isso a ordem força-os a entrar no convite feito para Israel, porque vai passar por um período da lei, em que vai ser por força e violência, mas o Senhor vai salvar a Israel. A todos a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, Miguel, muito bem respondido e muito bem explicado dentro do entendimento, né, da questão aí colocada muito bem na resposta daquilo que se refere a esta quarta parte do convite, né, aquela que levou ali a expressão de força-os a entrar, muito bem colocado pelo companheiro. Obrigado pela sua participação, que Deus abençoe muito grandemente o seu período de provação na unção, né? Período de prova, né? Da unção, e também os demais companheiros que fazem parte da nossa comissão, do nosso grupo de Ciência e Fé da Igreja Cristã Maranata. Glória a Jesus. Vamos à nossa última pergunta agora. E a nossa última pergunta, a oitava pergunta, diz assim: qual é o juízo determinado para a igreja que foi convidada, ou seja, para aqueles que receberam o primeiro convite? Então vamos à resposta dessa pergunta número 8. E essa resposta, ela será dada de uma forma muito especial, porque ela vai representar um diálogo entre a professora e as crianças, intermediários e adolescentes. São as nossas crianças, intermediários e adolescentes lá da cidade de Piên, lá do estado do Paraná. A professora vai perguntar, eles vão responder e nós veremos no diálogo entre ambos a maneira como as nossas crianças, intermediários e adolescentes estão muito bem entrosadas no estudo da Escola Bíblica Dominical. Vamos então participar. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Respondendo à pergunta número 8, qual é o juízo determinado para a igreja que foi convidada, ou seja, para aqueles que receberam o primeiro convite? Eles vão participar da ceia do Senhor? Não. Por quê? Porque eles têm que... Um foi do campo, outro foi do banho, outro foi do casamento. E aí eles aceitaram ir para essa grande ceia? Não. Por isso eles vão poder participar da ceia? Não. Esse é o juízo do Senhor. E vocês vão participar da grande ceia? Sim. Glória a Jesus. E essa ceia é de quem? Jesus. De Deus. E quem está fazendo o convite para nós? Espírito Santo. Muito bem, glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todas as crianças, intermediários, adolescentes que participaram dessa resposta e desse diálogo muito bem colocado de perguntas feitas pela professora e a resposta dada pelas crianças, intermediários e adolescentes. Uma classe realmente muito participativa na Escola Bíblica Dominical. Isso é um estímulo
para as demais crianças, intermediários e adolescentes das outras igrejas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Chegamos assim ao final desta apresentação dos nossos vídeos relacionados às respostas às perguntas feitas para o assunto desta Escola Bíblica Dominical de hoje. E o que é interessante é que eu quero deixar aqui uma palavra explicativa. Os irmãos não devem deixar de enviar os vídeos. Enviem os vídeos. Muitas vezes não dá tempo de apresentar todos, de transmitir todos os vídeos, mas nós deixamos sempre no nosso site ali a informação dos vídeos recebidos, para que os irmãos tenham acesso ao nosso site, vejam ali o seu vídeo, a cidade, o seu nome, com tudo direitinho, para mostrar que os irmãos estão participando da Escola Bíblica Dominical. E por último, quero te recomendar permanecer conosco neste nosso canal de YouTube da Igreja Cristã Maranata, porque daqui a pouco, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical, onde um conteúdo doutrinário muito profundo e maravilhoso será transmitido e vai alimentar os nossos corações. Que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.